O tema que eu vou enfrentar, e eu quero pelo menos ter um pouquinho da competência que os colegas tiveram, o tema envolve os riscos de uma recuperação judicial. Recuperação judicial envolve risco? Essa é a questão. Eu quero iniciar, porém, chamando a atenção dos colegas para três dados fundamentais. Primeiro dado, de 2010, olha só Amanda Ribeiro, olha só Caio, olha só Cícero Luziene, olha só Marcelo Chaú. Olha só, de 2010 a 2020, a economia brasileira cresceu 0%. 0%. É esse número. Em 2014, iniciamos uma recessão que foi de 2015 a 2016, respingando em 2017, que fez com que o PIB brasileiro tivesse uma queda de 13,5% em 2015 e 13,5% em 2016. Tá bem? 2019, começando a sair da crise, entramos em uma pandemia, cujo efeito na economia foi catastrófico. Para que os colegas tenham uma ideia, nós estamos falando de uma retração de pelo menos 4,1%. Então, somem 2015, 2016 a 2020, vocês vão entender que de 2010 a 2020 a economia brasileira cresceu 0%. Tá bem? E esse dado é fundamental. Segundo dado importante, 2022 se avizinha com analistas econômicos, por exemplo, do quilate de analistas do Itaú e do Bradesco, indicando ou uma recessão ou uma estagnação. Então, 2022, guardem esse dado, pesquisem, vão no Valor Econômico, busquem no Estadão, busquem nos dados da Faria Lima, dos analistas da Bolsa. Quem está hoje analisando a projeção de 2022 está indicando ou 0% de crescimento ou retração. E isso significa que preocupação com o ajuste fiscal e com a quebra do teto de gastos e a crise energética sinalizam aí dificuldades pela frente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Só mais um dado inicial. Para cada Samarco que o Dr. Breno indicou no início, nós temos 1.000, 2.000, 5.000 potenciais clientes. Para cada grande empresa em dificuldades, nós temos milhares de pequenas e médias empresas enfrentando dificuldade. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para chamar atenção para um mercado negligenciado pelos profissionais da contabilidade, pelos profissionais da administração e pelos profissionais do direito também. Então, não se preocupem que eu não vou falar do mercado de vocês, eu vou falar do mercado em geral. Os profissionais hoje não olham com carinho e atenção para o Instituto da Recuperação Judicial. E o título que marca essa minha breve exposição envolve quais os riscos de uma recuperação judicial. Por que foi escolhido esse título? Esse título foi escolhido, esse título foi desenhado porque o censo médio brasileiro verifica na recuperação judicial riscos que não existem. O censo médio profissional do direito, da contabilidade e da administração identifica a recuperação judicial com falência, como foi ontem, bastante explorado pelo doutor Danilo, pelo doutor Marcel e pelo doutor João. E esse senso comum faz com que a gente tenha um delay na exploração desse remédio jurídico. Esse senso comum faz com que agentes econômicos que resolveriam os seus problemas com uma recuperação judicial tenham um receio, tenham um medo, tenham um preconceito sobre recuperação judicial. E é nesse sentido que é importante discutir quais os riscos de se ingressar com este remédio jurídico. E aí eu quero conversar com quem não é do direito. O pessoal abordou esses temas com bastante cuidado, usando termos jurídicos. Eu quero aqui tentar dar um passo atrás e chamar a atenção para o seguinte. Meus queridos amigos, quando um casal está com dificuldades de relacionamento, quando um casal decide não mais partilhar a vida comum, o casal tem, na resposta do direito, chamada divórcio, a sua solução. Quando você está com o seu carro circulando na cidade e ocorre um abalroamento, uma palavra difícil, chata, você tem, na ação indenizatória,
a busca da compensação para o seu, da reparação, na verdade, do seu dano, do dano sofrido. Quando um trabalhador tem afrontado os direitos elementares das relações laborais, o que se tem de resposta que o direito oferece é reclamatório trabalhista. E isso tudo é tratado com uma obviedade solar, ninguém aqui vai discutir o que estou dizendo. Agora, vejam bem. Quando uma empresa está com dificuldades, ou eu vou alargar o horizonte, um agente econômico enfrenta dificuldades, qual é a resposta que o direito oferece? Normalmente, os operadores do direito que estão na média dirão: vamos responder às execuções com revisionais, com exceções de pré-executividade, com embargos à execução, vamos discutir individualmente cada execução em andamento e eventualmente encontrar alguma nulidade que dê um fôlego para esta dívida ou para estas dívidas. Normalmente, o advogado mediano começa a pensar em outra personalidade jurídica. E pensando nisso, destrói a vida do agente econômico, destrói a vida do cliente. Começa a fraudar a execução, começa a entrar em uma espiral de dificuldades cujo final já é conhecido e significa a decretação da falência. Então, por quê? Porque a resposta que o direito oferece para a crise do agente econômico não são revisionais, não envolve fraude a credores e não envolve uma discussão interminável de embargos à execução ou mesmo exceções de pré-executividade. A resposta que o direito oferece à crise do agente econômico está na Lei 11.101, está no artigo 47 da Lei 11.101, está na recuperação judicial. E é por isso que esse evento é importantíssimo. A nossa intenção é, de algum modo, desmistificar o Instituto, tirar essa roupa de preconceito sobre o Instituto, porque o que o direito oferece para o agente econômico em crise é o Instituto Recuperação Judicial. E ao contrário da concordata, os mais antigos aqui talvez lembrem, ao contrário da concordata, que consistia meramente em um favor legal, a recuperação judicial envolve um processo muito voltado, muito baseado nas relações de mercado. A antiga concordata, que até 2005 fez as vezes de instrumento de soerguimento, a antiga concordata consistia, meus queridos amigos, em um favor que o poder judiciário conferia à empresa em dificuldades. Era o Estado juiz ingressando nas relações econômicas e dizendo: credores, vocês nada podem fazer. Foi por isso, aliás, que a concordata nunca deu certo. A partir de 2005, porém, acontece uma revolução, olha só a palavra, revolução paradigmática do regime de insolvência. Uma revolução que mudou a lógica das estratégias que o direito oferecia ao empresário em crise. E se institui a estratégia inspirada pelo direito americano, a estratégia da recuperação judicial. E a recuperação judicial, ao contrário de um favor legal, a recuperação judicial consiste em uma determinação que o juízo competente para proceder ao processo, uma determinação que o juízo faz de suspensão de todas as execuções e, de modo forçoso, na reunião desses credores para buscar um termo de negociação. Um termo que seja possível, de um lado, suprir as expectativas dos credores e que seja possível, de outro lado, preservar o agente econômico. Eu fico com vontade de aprofundar a teoria e vou fazer rapidamente, mas vou me segurar por causa do tempo. Ao contrário do direito americano, do direito europeu, que ora privilegiam o credor, ora privilegiam o devedor,
O direito brasileiro vai buscar um equilíbrio, chamado pela doutrina, especialmente pelo doutor Daniel Carnio Costa, que é uma referência na área, vai superar esse tema por meio da superação do dualismo pendular. E o que o judiciário brasileiro, a partir da Lei 11.101, vai fazer? O judiciário brasileiro não vai favorecer credores, o judiciário brasileiro não vai favorecer o agente econômico. O judiciário brasileiro vai favorecer a função social da empresa, a função social da atividade econômica, o que significa a preservação dos empregos, o que significa a preservação do recolhimento dos tributos e o que significa, igualmente, a preservação, ao menos parcial, do interesse dos credores. É nesse cenário que a recuperação judicial se estabelece e se impõe como uma resposta eficiente à crise do agente econômico. E aí vocês vão me perguntar, Marcelo, quais os riscos? A sua exposição, a sua conversa seria sobre os riscos. E, cara, cadê os riscos? Vamos lá. A resistência que se tem à recuperação judicial, só para colocar um parênteses bem grande aqui, a resistência é o medo da convolução em falência. Esse é o grande argumento, esse é o grande mote de temor do empresário quando ele se depara com a possibilidade de ingressar em recuperação judicial. Detalhe importante, os grandes empresários não têm esse medo. Os grandes empresários já ingressaram em recuperação judicial, estão contando os dias para ingressar novamente em recuperação judicial, porque após o ingresso em recuperação judicial tem um lapso temporal que não pode novamente se socorrer no Instituto. Os grandes empresários já entenderam a lógica da recuperação judicial. Mas o pequeno, médio empresário tem medo. Tem medo. E qual é o medo? O medo é falência. Deixa eu explicar algo para os amigos. O risco da falência reside em não ingressar em recuperação judicial. Pode parecer contraintuitivo, pode parecer ilógico, pode parecer, enfim, problemático o raciocínio, mas é exatamente isso. O risco da recuperação judicial está em não se utilizar desse remédio. Porque eu não sei se os senhores são iniciados nesse mundo da Lei 11.101, mas qualquer dívida superior a 40 salários mínimos autoriza o credor a instruir a execução com pedido de falência. Então expliquem isso para os clientes de vocês. Expliquem para os clientes em dificuldades que, a partir de uma dívida de 40 salários mínimos, é possível a distribuição da execução ser acompanhada por um pedido de falência. Então, o risco em não ingressar com recuperação judicial é muito maior, conforme o tamanho do endividamento de determinado cliente. E esse é o primeiro dado. O segundo dado é que o ingresso em recuperação judicial promove, eu não sei se eu vou ser feliz em explorar esse tema, mas promove uma inversão do ponto de vista das relações de poder no mundo jurídico. Marcelo, me explica direito esse trem, como é que é isso, relações de poder? Exatamente. Olha só, eu, empresário Marcelo Andreatta, estou devendo para 10 agentes econômicos, 10 instituições financeiras. Eu pergunto para vocês, quem é que tem o poder? Quem tem o poder são os credores. Porque o ordenamento jurídico brasileiro confere poder aos credores. E se alguém tem alguma dúvida disso, busca o Código de Processo Civil, visita o professor Araquém de Assis, no Manual da Execução, que você vai ter 1.500 folhas explicando como executar, como atingir efetivamente o patrimônio do devedor. Em um processo de execução individual, o que prevalece é o interesse do credor em ver satisfeita a sua obrigação. Tá bem? Guardem isso, guardem isso. E por isso, eu, Marcelo Andreatta, com 10 dívidas com agentes econômicos, estou com muita dificuldade para poder operar o meu negócio, tendo em vista o conjunto de instrumentos que os credores têm com o processo de execução para me executar. Perfeito? Tranquilo? Essa relação, a partir do momento que o juízo defere o processamento da recuperação judicial, se inverte. Olha só, olha só. Acontece uma inversão
nas relações de poder. Se antes, como devedor, eu não tinha nenhum argumento sério para fazer frente às dívidas que eu estava, de algum modo, tergiversando, a partir do ingresso em recuperação judicial, o ordenamento jurídico que me era desfavorável passa a me favorecer. E isso é fundamental. Por quê? Porque a partir do momento que eu ingresso em recuperação judicial, ao invés de enfrentar 10 execuções separadas e que tem como corolário, que tem como principiologia informativa a efetividade da execução, ao invés de eu enfrentar essas 10 execuções, eu vou trazer essas 10 execuções para dentro de um processo e dentro desse processo eu vou buscar uma repactuação. É aquilo que o Dr. Brennan chamou de concurso forçado de credores. Mas esses credores, ao contrário do que faziam antes, agora não poderão promover as suas execuções individuais. Não terão à sua disposição as 1.500 folhas do professor Araquém de Assis. Ao contrário, o que vai orientar esse processo, e aí eu começo a encaminhar o encerramento dessa breve exposição, porque, enfim, competir com o Dr. Rodrigo, com o Dr. Breno é até uma sacanagem, mas a partir do processo de recuperação judicial, o que eu passo a ter, do ponto de vista jurídico, é a principiologia que tem por fundamento maior a preservação da empresa. Marcelo, eu ia gostar muito de ler esse artigo, ia gostar de conhecer esse artigo, ia gostar de visitar esse dispositivo. Faz o seguinte, eu faço com os meus clientes. Imprime o artigo 47 da Lei 11.101, imprime e mostra para o cliente em dificuldades. O que eu estou querendo dizer é que o juiz da recuperação judicial, ele tem, por amparo teórico, ele tem por mandamento maior na análise das questões que envolvem o processo de recuperação judicial, não a efetividade do direito de execução do crédito do credor. Ele tem como mandamento maior o princípio da preservação do agente econômico. E é por isso que as recuperações judiciais não envolvem risco. O que envolve risco é um conjunto de execuções distribuídas sem o manejo adequado. O que envolve risco é a possibilidade de qualquer um desses 10 credores instruir o pedido de execução com pedido de falência. O que envolve risco é o crescente grau de endividamento desordenado que não cria a condição de repactuação. Mas tem mais uma questão. Deixa eu olhar meu esquema aqui. Ao contrário da execução individual, em que o credor faz de tudo para alcançar o seu crédito, na recuperação judicial, o credor ele começa a ter medo. E pensem, quem está falando isso para vocês, trabalha com recuperações judiciais como advogado de recuperanda, já atuou como administrador judicial de recuperações judiciais, já assessorou credores e eu criei o treinamento avançado em recuperação judicial, que é um curso que pretende, do ponto de vista prático, enfrentar todas as questões que envolvem recuperação judicial. Então, eu sei do que eu estou dizendo. Qual é o grande medo do credor quando se ingressa em recuperação judicial? O grande medo do credor quando do ingresso em recuperação judicial é eventual falência. Então, vocês percebem que vira todo jogo. Se antes o credor impulsionava a sua execução o mais rápido possível, com todos os mecanismos jurídicos para alcançar a efetivação dessa execução, agora o credor simplesmente não quer que a empresa vá à falência. Se antes o credor não estava preocupado com a empresa, agora o credor começa a conversar, começa a negociar. Por quê? Porque o credor percebe que se a empresa convolar em falência, ele nada vai receber. Potencialmente ele nada vai receber, porque é possível que ele receba. Mas ele sabe da potência, do risco de eventual falência. E aí você inverte toda a relação. O agente econômico que antes corria, fugia dos credores,
traz os credores forçosamente para a mesa e os credores começam a discutir. Eu acho o deságio de 30% muito grande. Eu aceito o deságio de 40%. Só para vocês compreenderem, meus queridos colegas, eu vou começar a encerrar a nossa conversa em razão do tempo. Um plano de recuperação judicial médio envolve alongamento das dívidas em 8, 9, 10 anos, envolve um deságio de 30%, 40%, 50% e envolve uma carência de 2 ou 3 anos. Carência de 12 meses, vocês podem prometer para qualquer cliente, porque está na lei. Artigo 6º da Lei 11.101. E isso quer dizer que você pode, com absoluta integridade, entregar para qualquer agente econômico em crise a possibilidade de ele suspender imediatamente suas dívidas, ficar por pelo menos 1 ano e meio, sem iniciar os aportes relativos a essas dívidas e, após esse ano e meio, parcelá-las em 7, 8 anos, com eventual deságio de 30%, 40%. Isso quer dizer que se o cliente deve 10 milhões, ele já começa criando a possibilidade de pagar 7, parcelado, em 8 anos, com 24 meses de carência. Agora me digam, nesse cenário de instabilidade, nesse cenário de permanente tensão, nesse cenário de crise política, de crise energética, de crise, enfim, crise sanitária, nós estamos aqui atravessando a pior crise de saúde pública da história recente do mundo ocidental. Vocês têm noção do que isso significa? Isso significa que meu pai tem 73 anos. Perguntei para ele, pai, quando que você viu alguma coisa parecida? 73 anos. Nunca. Nunca. Quando você ficou 1 ano em casa, sem poder sair de casa? Nunca. Então, nós estamos saindo de uma crise, o Chaú complementa aqui, uma crise industrial. Eu estou aqui, Chaú, com a tela do lado aqui, apontando uma notícia de hoje do Valor Econômico, falando da confiança na micro e pequena indústria, que cai pelo 3º mês. Então, nós estamos vivendo um período que é simplesmente um período incomparável com qualquer época da história recente. E nós temos aqui um pão quente de trabalho. Nós temos aqui algo que, de fato, pode salvar empresas. E como os colegas disseram, salvar empresas não significa salvar, sei lá, salvar nomes. Significa proteger sonhos. Significa proteger empregos. Significa proteger o agente econômico viável. É por isso, encerrando, que, no meu ponto de vista, risco existe em não acionar esse instituto. Risco existe em não trabalhar com esse mecanismo jurídico disposto na Lei 11.101 e que, infelizmente, ainda é amplamente desconhecido pela grande maioria dos atores que estão no entorno dos agentes econômicos, sobretudo advogados, contadores e também administradores. Para encerrar, contador e administrador também podem atuar como administradores judiciais, um mercado pujante que vem crescentemente sendo explorado por estes profissionais. Meus queridos amigos, se vocês querem entender mais sobre esse mercado, me acompanhem nas redes sociais, porque a professora Elisiane me apresentou com estes dados. Então, vão lá no Instagram, Marcelo.recuperação judicial, Marcelo Andreatta, sigam, que vocês vão começar a entender que existe um mundo a ser explorado nessa seara de estratégia de segmento e que talvez vocês ainda não estejam atentos com a devida atenção e redundância, né? Então, estão ligados com a devida força. E eu quero encerrar cumprimentando fraternalmente cada contador, cada contadora, cada administrador, cada administradora, cada estudante que está dedicando um tempo da sua vida a esse evento que foi produzido, sobretudo, com muito carinho. Porque se há algo na vida que a gente não tem como deixar de lado no nosso trabalho, é o afeto, é o carinho, e garanto a vocês, a gente trabalhou cada tema com carinho, pensando
pensando na carreira, na prosperidade de cada um, de cada uma que nos privilegiou com a sua atenção. Professor Elisane, concluo aqui. Agradeço novamente a atenção e fico à disposição para enfrentar perguntas, dúvidas, questionários. Não confundo discordância com inimizade, tampouco confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Então, sinto-se todos abraçados. Está com você a palavra, professora. Palmas de pé, professor, muito bom, excelente. Muitos elogios aqui.